do ano passado, do CRAU, e a Samira vai estar falando sobre isso também. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar continuar ministrando aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Uau! Chegar aqui depois disso é difícil. Mas Deus é muito bom, irmãos. Ele é muito bom. Posso desligar o... Amém? Hoje eu gostaria de apresentar a vocês a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu comecei a meditar o que seria esse ano para mim. E o Senhor colocou algumas coisas e eu comecei a buscar aquilo que o Senhor tinha falado para mim. E aí eu estava num site e eu vi o lançamento desse livro, Perdão Total, que é do Maurício Zagari, eu conheço o autor. E eu falei, vou comprar. E chegou, enfim, comecei a ler esse livro. Irmãos, ele trata de perdão de uma forma tão honesta, sem milindros, sem coisas que a gente está acostumado. E a minha intenção é que o Espírito Santo de Deus ministre ao coração o que eu recebi. É claro que eu não vou conseguir numa hora pregar um livro inteiro. Teria que ter pelo menos umas 3 pregações sobre o mesmo assunto para eu discorrer tudo o que eu gostaria, mas estamos aqui para falar o que o Senhor tem para nós. Eu não vou falar nada novo. Acho que a maioria das coisas que eu lerei ou que eu falarei, todos sabem, mas fica um alerta. Fica a memória sendo despertada de coisas que nós deixamos passar. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem Romanos 4, 7 e 8. Irmãos, algumas passagens eu vou pedir para abrir e outras eu vou ler, porque senão não vai dar tempo. Eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou ter que fazer assim. Romanos 4, versos 7 e 8. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Eu até brinquei com a Sâmia quando eu estava lá no fundo. Eu falei, daqui a pouco o Daniel não vai deixar nada para eu pregar. Falando sobre perdão, eu falei, então, né, vai sobrar alguma coisa para eu falar hoje? Como é feliz, irmãos, aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Quem já sentiu o peso do pecado, sabe o que é quando Deus nos liberta. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Gálatas 5, um pouquinho mais para frente, 19 e 21. Vamos falar um pouquinho sobre pecado. Não tem como falar sobre perdão se não falar sobre a causa desse perdão. Gálatas 5, verso 19 e 21. 5. Esse eu gostaria que todos abrissem. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem morre mais? Quem cai do 40º andar ou do 20º? Morreu. Não importa se caiu do 40º ou do 20º. Qual morte mata mais? Quem morre de avião ou quem morre de pneumonia? Então, todo pecado é pecado. Todo pecado é pecado. Todos eles, irmãos, geram afastamento de Deus e logo morte espiritual. Por exemplo,
Por que a gente acha que ciúmes, ira, divisão, parece ser tão normais? Não parece ser pecado? Dificilmente a gente se arrepende de uma ira, assim, do nervoso. Alguém te fechou, aí você fica irado e você pede perdão. Sim, sempre, né? A gente acaba esquecendo que a Bíblia nos diz que nós não herdaremos o reino de Deus pelas pequenas e pelas grandes, porque nós colocamos essas diferenças entre pecado. E por que dividimos os pecados em pecadinhos e pecadões? Por quê, irmãos? Por que a gente acha que, por exemplo, que imoralidade sexual, na nossa concepção, vamos ser muito sinceros, é diferente de uma discórdia? Nós não temos essa... Não, ele cometeu uma imoralidade sexual. O outro brigou, e a gente fala assim, brigou, uma discórdia, uma confusãozinha. Hoje Deus quer nos fazer refletir sobre isso. Sabe por que essas coisas a gente divide? Porque se torna cultural. Entra numa cultura do evangeliquez, entendeu? Numa cultura, e a gente acaba achando que aquilo é verdade. Por exemplo, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Isso está na Bíblia? Mas a gente tem pessoas que crê piamente que é da Bíblia. É ou não é? É verdade, né? E vocês pasmem. Sabe onde está essa frase? Vocês não vão acreditar. Nem eu acreditei. No Alcorão. O Alcorão, na Surata 6, no verso 59, diz: e com eles estão as chaves do inconhecível, coisa que ninguém além dele conhece. Ele sabe o que está na terra e no mar, e não cai uma folha que ele não saiba. Isso está onde? E a gente traz como se fosse... É da Bíblia. Está aqui. Só não sei aonde, mas está. E assim, dessa mesma maneira, culturalmente, a gente classifica pecados em categorias. Categorias. É verdade ou mentira? Verdade. É duro, mas é verdade. E a gente começa a dizer, são 3 divisões que a gente faz. Aqueles de que você peca e nem se lembra que são pecados. Né? Aqueles que você comete e faz e você vê que pecou. E aqueles que, se você comete, você tem uma vida de pecado. Não é assim? E aí a gente começa a classificar mais e menos. E aí começamos e outra coisa, a gente justifica assim: pequei, mas eu não vivo pecando. E a gente começa a justificar dos maiores para os menores e quais a gente faz. Difícil. Vamos lá. Primeiro, aqueles de que você nem se lembra que são pecados. Glutonaria. Nunca ninguém passou da conta comendo uma feijoada, né? Não. Inveja. A gente nem lembrar que é pecado. Nossa, gostei tanto da... Nossa, a irmã já está com a bolsa nova, o sapato novo, o carro novo. Né? Mas não é pecado, viu, irmãos? Não. Isso não vai te separar de Deus. Ira, maledicência. Sabe a fofoquinha? Você sabia? Você sabe da última? Começa sempre assim, né? Sabe da nova? Irmãos. Esses são os pecados que a gente comete e nem se lembra que são pecados. Mas eles nos faz lembrar agora que nós não herdaremos o reino. E estes pecados que nós classificamos como pequenos exigem sincero arrependimento. Aí, a segunda classificação nossa, tá? Aqueles que você comete e configura que você cometeu. Pornografia, agressão física,
discussões, desonrar pai e mãe, levar o filho à ira. São pecados que deixam a nossa consciência pesada. Sabe assim, tipo, não foi legal aquilo, né? E por isso pedimos o perdão e oração. Mas a sua vida continua. Jesus, né? Como se nada acontecesse. E por último, tem aqueles que são os pecadores, que a gente considera, tá? Lembramos muito aqueles que são de cunho sexual. Adultério, sexo antes do casamento, roubo, drogas, embriaguez. Parece que esses são o fim do mundo. São os que são praticados e que todos sabem. Tem jeito. Caiu na boca do povo, lascou. E aí, esses pecados que a gente considera grandões, tornam o cara contagioso. O cara é leproso. Eu nem quero ter, nossa, não quero nem chegar muito perto. Dá um oi, assim, uma paz. Porque parece que ele vai contagiar a minha vida, sabe? Assim, vai ter um probleminha. E nem, não faz bem, pega mal, né? Eu estar lá do lado daquela pessoa, né? Vão achar que eu também estou fazendo a mesma coisa, né? É verdade ou mentira, irmãos? Duro? Para vivermos como Jesus, devemos abolir as categorias e enxergar de forma horizontal. Todos os pecados são nocivos. Seja uma glutonaria, seja uma ira, ou seja um adultério. Nocivo. Faz mal, desculpa. Todos os pecados fazem mal a nós e são ofensivos a Deus, ofende a Deus. E que o perdão que Deus dispensou é para todos, irmãos. Glutonaria é quando a pessoa come demais. Come. Alessandro. Ele tá te apontando, ele tá pecando. O duro é viver assim, irmãos, porque é muito fácil a gente olhar o alface que está no dente do irmão. É fácil ver o alface do dente do irmão, não é? Nossa, olha como a carne, o pedacinho. Agora, imagina, não faço isso nunca. Não é difícil? Há perdão, irmãos, para todos os pecados, desde a primeira, segunda ou terceira categoria. Será que a gente pensa assim? Só um pecado que é imperdoável. Marcos 3, 28 e 29. Marcos 3, 28 e 29. Eu vou dar só uma explicadinha. Os fariseus estavam com Jesus, estava uma multidão, e Jesus, orou e saiu o demônio, e aí os fariseus acusaram o quê? De que ele estava fazendo isso pelo espírito de Satanás, de Beelzebul. Vamos lá. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Gente, quem nunca pensou, falou assim, nossa, esse pecado não tem como Deus perdoar. Já? Todo mundo já pensou isso, não foi? Mas a Bíblia nos diz o quê? O que é blasfemar ou pecar contra o Espírito Santo? Alguém pode explicar? Vocês falam, né? Isso mesmo, vamos lá. O que é isso? É você dizer que a obra que o Espírito Santo está fazendo, que é de Deus,
é obra de Satanás. Até quando você julga o irmão, irmãos. Quando você fala, isso aí ele está fazendo para se aparecer. Cuidado. Porque é obra do Espírito. Então, tudo que o Espírito Santo fizer, e nós falarmos que não é dele, e é obra de Satanás, nós estamos blasfemando. E é muito complicado, porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se a pessoa se arrepende, então ela não blasfemou contra o Espírito Santo, porque é ele quem convence. Porque ele não convenceria ninguém sem à toa. Por que os fariseus são chamados raça de víboras? Porque eles não conseguem se arrepender, não conseguem ver que o Cristo veio ali, encarnou, o arrependimento não chega ao coração. Mas vamos lá, para o lado bom da coisa. A Bíblia diz que só tem um pecado que não pode ser perdoado. E todos os outros? Todos os outros podem ser perdoados, sem exceção. Por mais graves que sejam. Assassinato, traição, abandono, ira, vício. O Senhor se dispõe a perdoar todos. E foi exatamente para isso que Cristo morreu. Ele encarnou, morreu e ressuscitou. Amém? Irmãos, todos pecamos. E quando eu estava lendo esse livro, ele tinha várias vertentes. Eu quis pegar uma para a gente poder caminhar. E uma coisa que a gente, hoje em dia, parece que aceita com facilidade, é o quê? Uma pessoa está fora da igreja, enfim, tem pecados. A gente fala, não, ele virá para a igreja, Deus vai perdoar, entrou. Nós temos facilidade de aceitar esse processo, certo? A pessoa não sabia, não conhecia. E temos uma dificuldade enorme de perdoar os pecados que são cometidos quando a pessoa está na graça. É ou não é? Como que ele pôde cair? Como? Ele era espiritual. Irmãos, todos pecamos, inclusive dentro da igreja. 1 João 1,10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E sua palavra não está em nós. Paulo diz assim, olha, Paulo, que a gente fala assim, Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Ele está falando para a igreja de Corinto. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Aí depois ele fala da ceia. Por que ele dá aquela instrução na ceia, irmãos? O que estava acontecendo? Alguém lembra? Alguém lembra o que aconteceu na ceia? Os cristãos judeus estavam comendo, e as viúvas dos judeus, as viúvas dos gentios, estava tendo uma confusão, uns comiam na frente, outros não comiam. Sabiam disso? E aí ele fala assim, então, vamos fazer assim, quando vocês se reunirem para comer, vocês lembrem do Senhor e todos esperem uns pelas... foi uma instrução porque a igreja estava bagunçada. E Apocalipse, as cartas para a igreja? Era para, como a gente tem o hábito de falar, era para o mundo? Não. Era para o povo de Deus. Você está morno, eu vou te vomitar. Gente, nós estamos aqui. Somos encontrados por Deus. Somos perdoados por esse Deus. Mas existe uma natureza chamada pecador que habita em nós o tempo todo. Então, não adianta a gente falar, não, eu sou santo, não peco. Cometemos as coisas mais torpes. Mas o problema é que a nossa terceira categoria é muito aparente. E aí começam as acusações e os olhares. Ai, tá vendo aquele irmão?
Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que somos vasos de barro e carregamos tesouro, um tesouro incomparável dentro deles. Nunca esqueçamos que somos imperfeitos, porque Deus não se esquece que nós somos pó, e por isso que Ele concede perdão ilimitado. Deus está sempre disposto a perdoar. E nós? Nosso maior inimigo não está do lado de lá. O nosso maior inimigo não é Satanás. É a nossa natureza pecaminosa. Duro, né? Sabe por quê? Satanás, ele seduz. Satanás, ele encanta. Satanás não nos obriga a pecar. Não. A decisão é... Ele pode preparar tudo. Um cenário, uma situação, uma condição, irmãos. Mas nós pecamos. Não adianta transferirmos tudo isso para Ele. A culpa é nossa. E nós não pecamos porque somos sem vergonha. Porque a gente fala assim, esse cara é sem vergonha. Há uma mistura de coisa que faz o crente que ama a palavra, que conhece o Jesus, pecar sim. Nós não somos infalíveis, irmãos. Há coisas que nos faz baixar a guarda, que nos tornam vulneráveis, que nos faz manifestar a nossa natureza, que nos faz esquecer o nosso domínio próprio. Várias razões. Crises conjugais, problemas de saúde, prepotência, arrogância, esfriamento na fé, falta de leitura da palavra, enfim, o que vocês quiserem. Por isso precisamos saber o que nos enfraquece e ser sincero diante de Deus, irmãos. E buscar do Senhor um fortalecimento. Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará? Ele não era uma pessoa que estava com o Senhor, mas foi enfraquecido e pecou. Mas o pior dos pecadores, o último dos últimos, pode tornar-se um grande homem na mão do Senhor. 1 Timóteo 1, 12 a 16. 1 Timóteo 1. Paulo, quando começa a dar instrução para Timóteo, 1, 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus, Ele veio para fazer o quê, irmãos? Salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Não é lindo isso? O que nós somos? O pior dos pecadores. Mas Cristo teve misericórdia. E é isso que nós viemos tratar, irmãos. Por isso, para isso, precisamos reconhecer os nossos pecados. Eu vou ler porque esse testemunho precisa ser lido. Porque a gente tem mania de falar sobre pecadinho e pecadão. E alguns são tão indignos que não podem mais ser perdoados. Eu pequei. Existem 1000 desculpas e explicações que justificariam meus atos. No fim das contas, porém, nenhuma importa, pois eu pequei, simples assim, minha culpa, minha máxima culpa.
Mais de 10 anos após Jesus ter me estendido sua graça e eu ter abraçado as boas novas da salvação, simplesmente me deixei seduzir por minha humanidade e minhas inclinações pecaminosas. Permiti que meus instintos carnais viessem à tona e eu pequei. Ao adulterar, pequei contra o meu Pai Celestial, pequei contra minha esposa, pequei contra minha parceira no crime, pequei contra mim mesmo. Entristeci o Espírito de Deus e criei cicatrizes que, embora a ferida esteja fechada, nunca desaparecerão. Não tenho orgulho do que eu fiz. Entristeço-me toda vez que eu lembro. Como todo pecado, cometemos sabendo que é errado, mas somos impulsionados por uma força que nos cega e nos faz ver na hora a extensão do nosso erro. Mas depois, só Jesus sabe a profundidade da dor que se sente quem se reconhece errado aos olhos do Pai. Mas eu creio, mas isso eu sei, pois a Bíblia me diz, me mostra, me afirma que Deus é capaz de transformar o pior dos pecadores num valioso instrumento para o seu reino. Resolvi voltar a falar sobre aquilo que me arrependerei pelo resto da minha vida, por uma única razão: eu desejo ajudar. Quero que o meu erro ajude quem está em pecado a abandoná-lo. Tudo já foi tratado com muita dor e sofrimento entre as paredes da minha casa e o gabinete pastoral. Eu sei que eu fui perdoado e me faria melhor não retornar a esse assunto. Mas também sei que, assim como eu, há milhões de cristãos que passaram e passarão exatamente pelo que eu passei e sentem-se caídos da graça de Deus. Desesperançosos, sem rumo, enxergando-se dignos do inferno, sem sentir o perdão e a reconciliação daquele que subiu à cruz justamente para nos perdoar e reconciliar com o Pai. Esse é o testemunho de um pastor, irmãos, que caiu depois de 10 anos de ministério. Mas para que existe o perdão, irmãos? Só para quem é de fora? A culpa, irmãos, pode ser construtiva. A gente acha que a culpa é uma coisa horrível, né? Nos nossos tempos de felicidade eterna, de castelos cor-de-rosas. Eu sirvo a Jesus para ser feliz. Imagina, eu não quero tristeza, eu não quero arrependimento, eu não quero culpa. Mas a Bíblia nos fala que o quê? Que neste mundo nós teríamos... A culpa pode levar o pecador ao arrependimento. O cristão peca, o Espírito Santo o convence, porque quem convence o homem? Se for depender de nós, irmãos, nós andaremos cegos, nós não enxergamos. É o Espírito quem convence o homem. O convencimento do pecado faz brotar o quê? Culpa. Se olha no espelho, pequei. A percepção da culpa leva ao arrependimento mediante a graça. Esses são passos importantes, irmãos. É importante entender. A confissão do pecado, quando você confessa, você aciona a ação de intercessão de Cristo. E o seu pecado é apagado. Parece simples assim, né? E a consciência desse perdão gera paz, tranquilidade e gratidão. E cessa a culpa. Então, a culpa faz com que, trazendo arrependimento, cessa a culpa. É a única forma. Isso é graça. Ser culpado e ser absolvido da culpa sem nenhum merecimento. Todo mérito é da cruz. Irmãos, todo mérito é da cruz. Não somos nós. Não somos nós. Não somos nós. O nosso papel é ouvir o que o Espírito nos diz. Termos a coragem de nos arrepender. Coragem para confessar diante de Deus. Obrigada, Aline. Porque Judas não achou lugar.
Ele achou o lugar de remorso. Pedro achou o lugar de arrependimento. Eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Quem falou isso? Gente, agora está na Bíblia de verdade. Jó. Jó 19, 25. Jó, quando ele declarou isso, ele estava sentindo o quê? Dor, tristeza, sofrimento, perda. Mas ele disse e declarou o quê? Que ele sabia que o Redentor vive e que não tinha o deixado abandonado. Irmãos, o perdão não se sente. O perdão se sabe. Eu não estou sentindo. Irmãos, de verdade você não vai sentir nada. Porque a nossa natureza é pecaminosa, vai falar assim, você vai sentir a ira, vontade de dar um murro. De verdade, irmãos. É ou não é? Ou só eu que sinto essas coisas? Por exemplo, nessa época em que a gente sente tudo, né? É estranho falar isso, né? Por exemplo, a gente às vezes fala assim, sente o Espírito Santo. A presença do Senhor é real, irmãos. Hoje foi impossível, para algumas pessoas e para outras não, sentir o toque, o mover do Espírito Santo. Só que o sentir é independente da nossa vontade. Fala assim para o seu corpo, sente frio embaixo de um sol de 40 graus. Sente fome, acabado de sair da churrascaria. É possível? Não. E aí a gente começa a ter que confiar e acreditar no que a Bíblia nos diz. Por exemplo, quando você está doente, você está com uma infecção, você vai lá e toma um antibiótico. No primeiro momento você sente a melhora? Quando você toma o primeiro comprimido, você fala assim, nossa, senti, nossa, posso levantar daqui e ir embora. É assim que funciona? Demora para fazer o efeito, mas a gente sabe, como que é? A gente sabe que está fazendo, que tem algo em nós que está lutando, que vai dar certo, não é assim? E por que o perdão a gente acha que tem que sempre sentir? Eu leio a Bíblia, eu creio na Bíblia, olha gente, isso, eu leio, eu creio e eu vivo o perdão. Que lindo. É assim, irmãos? Deveria ser. Porque o perdão, ele está tão intimamente ligado ao amor, à salvação, à misericórdia, que todos os outros é tão fácil sentir. Mas o perdão não, né? Perdão não, perdão não, perdão eu tenho que sentir. Irmãos, se você de verdade lê a palavra e crê, de verdade, com o seu coração, que tudo que está aqui é verdade, então você está perdoado. Então, você está... Como que o martelo bate? Você está perdoado. Você é inocente. A Bíblia te diz isso. Não sou eu, não. Se depender de mim, eu não falo isso para você, não. Jesus fala o quê? Olha quantas vezes a gente vê Jesus falar o quê? Levante-se, pegue sua maca e ande. A vida continua. Você está perdoado, vamos. E a gente fica arrastando o nosso pecado. E Deus fala, acabou. Está perdoado. Levanta, anda. Muitos de nós, irmãos, estamos arrastando os nossos pecados e as nossas culpas. Muitos. Deus nos perdoou há muito tempo, mas nós não conseguimos nos perdoar. Há pessoas aqui assim? Há coisas que já aconteceram faz tanto tempo, mas Deus já perdoou, você já se arrependeu, mas você não consegue. De verdade, você não consegue acreditar. Não atrele, não junte o perdão ao sentir. Basta saber e acreditar. Amém? Irmãos, na verdade eu gostaria de falar sobre várias coisas, mas eu vou direto, né? Motivo da encarnação. Por que Jesus encarnou? Porque estava
um pouco de calor no céu, e aí ele falou, vou dar uma voltinha na terra, assim? Foi assim? Não estava nada bem lá em cima, estava tudo calmo, na glória, os anjos adorando, tudo calmo e tranquilo. E aí ele falou assim, eu vou encarnar. E essa verdade precisa ser tão plena na nossa mente, porque só assim a gente vai conseguir viver o perdão. Jesus encarnou. O que é encarnar? Ele fez carne, habitou entre nós, viveu como homem, sabe para quê? Para perdoar pecados e dar salvação. Foi para isso que ele veio. Ele pode ter vindo para um monte de outras coisas, mas a missão era perdoar pecados. Quando fica claro isso na nossa mente, quando a gente percebe o perdão, ele não está abrindo uma exceção. Ele não está dizendo, para você hoje tem perdão. Não é isso. Ele veio para isso, para nos dar perdão. Eu queria que os irmãos abrissem João 1,29, rapidinho. João 1,29. Eu marquei todos os versículos aqui, mas eu preciso abrir junto. Parece uma coisa, né? O contexto de João 1 é muito legal, mas não dá para a gente ler. Aí João Batista, primo de Jesus, veio à frente, profeta de Deus, usado por Deus. Quando ele viu Jesus, o que ele falou? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que faz o quê, irmãos? Que tira o pecado do mundo. Ele podia ter falado assim, é o Cordeiro de Deus que veio para curar, é o Cordeiro de Deus que veio para reconciliar, é o Cordeiro que veio trazer paz, veio manifestar amor. Mas o que ele falou? Que tira o pecado do mundo. Ele mostrou, enfatizou a principal missão de Cristo. Hebreus 1,3, eu vou ler, tá? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então ele fez o quê? Ele perdoou pecados, depois ele subiu ao céu. Outra coisa, Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para fazer o quê, gente? Para tirar o pecado de muitos. Ele foi direto ao ponto. Quando nós entendemos isso, nós podemos afirmar que perdoar pecados era a missão de Cristo. A gente tem mania de usar aquele jargão, né? Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Jesus veio, missão dada, missão cumprida. Por que para nós é tão difícil ver essa faceta de Deus? Marcos 2, de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Gente, imagina a cena. Nós estamos aqui pregando, todo mundo junto. De repente, abre o teto e desce uma pessoa. O que a gente ia fazer? Você está maluco? Você está interrompendo o culto? Como assim? Não tem... Como que é que a gente fala? A gente tem um hábito de falar? Até esqueci agora. Não tem reverência, enfim. Todas as coisas que a gente costuma usar. Mas aqueles homens, eles tinham uma certeza que Jesus estava ali e que eles, se saíssem daquela cidade, talvez não alcançassem mais. O que eles precisavam? Agora. Qual a primeira coisa que o filho do homem faz?
Ele começa a repreender a bagunça? Ele começa, vamos lá, gente, calma, calma. Ele faz isso? Ele se abala? Ele faz o que ele veio fazer. Olha o restante. 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico o quê? Filho, os seus pecados estão perdoados. Ele fez o que ele precisava fazer. Qual era a missão dele? E aí, enfim, os mestres da lei viram aquilo e ficaram como muito nervosos. 7. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Aqui manifestou o quê? Divindade. Por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Por que a gente às vezes fica assim, por que Jesus foi bonzinho com ele e não foi comigo? Porque é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, o que é mais fácil Deus fazer para nós? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. O que é mais fácil? A gente acreditar no perdão ou continuar a viver a vida de Deus? Quantas vezes nós somos paralisados por causa disso? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o quê? Autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, ele acreditou, aconteceu. O que nós temos que fazer? Sai andando, vai viver. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Levantou-se, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eu imagino como ele deve ter saído, né? Não vamos fazer, porque senão é muita graça. Glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Quando Jesus nos perdoa, irmãos, nós devemos dizer o quê? Nunca vimos nada igual. Nós temos um péssimo hábito, irmão, de tratar as pessoas que pecaram, que a gente sabe, né? Que isso é a terceira categoria. Enfim, como se fossem leprosos. Mas Jesus não trata assim. Quando ele estava na casa de Simão, eu vou abreviar, tá? Aquela mulher entrou, se posicionou atrás dele, lavou os pés, ungiu, chorou, secou. E Jesus fez o que com ela? Tratou-a como? Lucas 7, 47. Portanto, lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Irmãos, somos Simão, prontos a condenar e dizer para o mestre, mestre, você não vê que ela é uma pecadora? Ou somos Jesus, prontos a perdoar? Não é uma pergunta fácil. Não queremos ser irônicos e nem falsos. Na maioria das vezes, nós somos Simão, irmãos. Na maioria das vezes, nós somos Simão. Muito difícil ser e transparecer e ter o caráter de Cristo. Está em Jesus perdoar, irmão. Está na genética dele. Existe vida após um pecado. Existe vida após o pecado. É verdade ou mentira? Mas não é fácil, é? Vou ler um crime que o Datena narraria muito bem aqui para vocês. Eu não sou ele, nem vou tentar. Se o pastor Jorge estivesse aqui, eu ia falar para ele imitar o Marcelo Rezende, porque ele o faz bem, né? Mas ele também não está hoje. Um dia, um homem muito mau, ele foi visitar os seus irmãos. Mas ele ficou tão indignado, nervoso com aquela situação, que ele olhou para o lado, olhou para o outro, e sabe o que ele fez? Matou um homem. E ele não se contentou em matar, ele escondeu o corpo. De quem que eu estou falando? De Moisés. Foi um crime cruel, foi um crime premeditado. E aí o que Moisés faz? Acabou minha vida. Eu vou embora. Moisés foge, vai cuidar das ovelhinhas, vai viver lá quietinho. E a gente ainda fala assim, bem feito, merecia mais castigo.
Não merecia? Prisão perpétua para ele. Imagina, meu senso de justiça fala isso. É ou não é? É ou não é? Quando a gente assiste aquele povo do Easy cortando a cabeça dos outros, qual a vontade que você tem de verdade? De chegar lá e fazer a mesma coisa. Ontem eu vi as fotos da Nigéria. O cara colocando fogo na pessoa e a pessoa correndo, com fogo no corpo. Imagina a minha vontade humana. Mas Deus não nos trata assim. É duro, é verdade. Mas Deus faz o que com esse tal de Moisés? Deus faz o que com esse homem, gente? O que Deus faz para ele? Fala, cara, eu tenho um plano para você. Ele ficou engavetado por 40 anos, tá? Ficou lá, paradinho, estagnado. Mas o plano não mudou. Levanta, volta e vai fazer aquilo qual eu te chamei. Deus fala assim para nós hoje. Pode estar tudo parado, tudo estagnado por causa do seu pecado. Agora você está perdoado. O que você tem que fazer? Vamos, continua. A vida continua. E é muito difícil, irmãos, nós como igreja olharmos uma situação de uma pessoa que caiu e achar que ela tem que voltar ao mesmo lugar da onde ela caiu. Mas é exatamente isso que Deus quer. É disso que nós estamos falando. Sabe uma outra pessoa que foi uma pessoa também que não cometeu um pecado super leve? Davi. Foi assim? Fácil a vida dele. Adulterou com a Batseba. Primeiro que ele abandonou o exército, que era para ele estar lá lutando, né? Tinha nada que estar na janelinha, né? Tava lá todo mundo lutando, os reis à frente, ele tirou umas férias indesejadas. Olhou para Batseba, adulterou com Batseba, mandou matar Urias. Tudo tranquilo. Natan veio e falou o quê? Natan foi o Espírito, né, na vida dele, né? O Espírito Santo veio convencê-lo, né? Falou, filhão, olha aqui. Vou mandar matar quem pegou. Foi você, Davi. E aí o que ele fez? Se arrependeu. E o filho que a Batseba estava esperando, morreu. 7 dias ele estava ali, ó, de pano de saco, jejuando e orando. Quando ele percebeu que estava todo mundo cochichando, o que ele fez? Levantou do chão, lavou, perfumou, trocou de roupa, entrou no santuário e adorou. Voltou ao palácio, pediu para preparar a refeição e comeu. E depois saiu à batalha e ganhou de novo. Deus pode restaurar qualquer pessoa após o pecado. Irmãos, isso é uma verdade que precisa estar no nosso coração. Vamos parar de falar, que parece que a pessoa peca, a gente condena ela para o inferno para sempre. Não tem lugar mais aqui para você. Davi recusou-se estar aleijado pelo pecado. Ele tinha todos os motivos para abandonar, não tinha? Mas ele se recusou, ele orou, ele se humilhou, ele pediu perdão, ele se levantou e ele entendeu que existia perdão. Ele foi orar. Nós não somos, irmãos, descartáveis na mão do Senhor. Nós não somos descartáveis. Romanos 12, 4 e 5. O rapaz lá na... Quis fazer fácil, né? Infelizmente. A última frase. Vocês escutaram o que ele disse? O rapaz que morreu na Indonésia, Indonésia.
O que ele falou? Que ele queria ter uma segunda chance. Irmãos, talvez nós não sejamos condenados à morte, mas talvez a morte chegue muito rápido para nós. E talvez a gente não tenha mais. Hoje é dia de aceitar o perdão de Deus. Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Quem já sentou na perna, assim, sentou, e quando você levanta, como que a perna tá? Formigando, tá horrível, não tá? Hã? Não consegue nem levantar, né? É assim ou não é? Quando a perna fica formigando, a gente não... E o que acontece? O membro, ele ficou sem funcionar por um tempo. Mas o que a gente vai fazer com aquele membro? Cortar? Engessar? Abandonar? Não quero mais a minha perna? O que a gente quer? Que volte o sangue logo, que vai, vem logo, volta, vem. E por que a gente não restaura o irmão da mesma maneira? É necessário, irmão, ele é meu corpo. Eu quero que ele revolte, ele tem função, ele é meu corpo. Eu quero que a vida que há em mim em Cristo passe para ele, volte a circular dentro dele. Glória a Deus. Somos responsáveis pela restauração, irmão. Sabe o que nós temos vivido hoje? O fenômeno dos desigrejados. Eu creio em Jesus, mas não tenho igreja. Eu congrego, eu escuto louvor pela internet, escuto pregação pela internet, mas igreja não. Por quê? Essas pessoas estão machucadas, decepcionadas. Não conseguem mais fazer parte do corpo. É um alerta para a igreja, irmãos. Existem muitos desigrejados. E nós precisamos, sabe fazer o quê, irmãos? Pensar que um pastor disse isso. Que a igreja é o único exército que enterra os seus feridos. Quem assistiu Forrest Gump? Que a vida é como uma caixa de bombom. Você nunca sabe o que vai encontrar nela. É o Tom Hanks, na verdade. Tudo bem, vamos fazer os resgates soldado Ryan, vai. Tudo bem, vamos para uma coisa mais... grande herói. Sei lá, umas coisas mais né? Vocês gostam de umas coisas. Eu fiz o Forrest Gump bonzinho, mas não deu, né? Ele está na guerra e os amigos deles... A bomba explode e ele pega o amigo e corre, leva lá e volta, e vai, e volta. E o comandante dele perdeu as pernas. E ele salvou o comandante. O comandante quis matá-lo por causa disso. Mas, enfim, a ideia qual é? Está caído? Vamos correr para buscar, para restaurar. E volta. 70 vezes 7? Esquecendo-me, o que nós precisamos fazer, irmãos? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Estou acabando, estou no final. Estou no horário, gente, eu estou aqui feliz, vocês não têm noção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. É porque eu nunca consigo isso. Vocês não sabem. Pois todos, irmãos, todos, só o meu irmão. Só eu. Porque muitas vezes nós somos muito prontos a perdoar o outro e somos os piores algozes para nós. Somos os piores carrascos para nós mesmos. Não, meu perdão está disponível para todos, mas para mim mesmo nunca. Eu não me perdoo
daquele leite que eu derrubei na mesa em 1900 e bolinha. É verdade que eu estou falando. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado é o nosso companheiro inseparável, indesejável, porém inseparável. Até que nós recebamos o corpo de glória. É Ele quem... Eu queria que vocês abrissem o Salmo 103. Salmo 103. Vamos lá? Todos? Todos? Bendiga o Senhor, a minha. Bendiga o Senhor todo. Bendiga o Senhor. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Agora, é Ele que perdoa todos. Alguns. É Ele que perdoa todos os seus pecados. E quem escreveu isso foi um cara que pecou, hein? Aos nossos olhos foi, né? Na nossa classificação de pecado, ele adulterou, ele matou, nossa, está na terceira. Ele cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura. Você está morto. Faz o quê? E o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Verso 8. O Senhor é compassivo. O que é ser compassivo? Gostei da mão. O Daniel está aqui. O que é compassivo? Ele está assim. O que é ser compassivo? Ele se compadece. Ele é tardio. Aqui, na verdade, é todo um contexto. Compassivo e misericordioso. Ele vai. Muita mesma. Olha lá o que ele vai falar. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Olha esse verso, eu acho esse dos versos assim que mais me impacta. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Senão, irmãos, estaríamos aniquilados. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu para os que os temem. E como o Oriente é distante do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos. Lembra-se do quê? Aleluia. Isso é revigorante para a alma, não é? É revigorante para a nossa alma. Vamos só pensar. Deus perdoa a todos. Deus coroa de bondade. Sua compaixão o faz agir não conforme merecemos, mas pela sua natureza de amor. O perdão de Deus renova o pecador, enche de bens a sua existência. Nós nunca fomos nada. E aí Ele faz alguma coisa, aí a gente cai. E Ele é tão bom, irmãos. Ele é tão bom.
que Ele ainda enche de bens o nosso ser. O que aconteceu com Moisés depois? Foi o libertador de Israel, o homem mais importante do Velho Testamento. Deus falou com ele face a face. Aquele que matou, sabe, aquele lá. Deus fez com que ele se tornasse um homem de Deus. Deus é paciente, muito paciente. Ao contrário de nós. Pisou no dedinho, acabou. Deus é cheio de amor. A maior expressão de amor está em João 3,16. Por quê? Expressão de amor. Não é acusador. Acusador quem é? A Bíblia nos fala que não acusa sem cessar. Quem faz isso não nos trata conforme os nossos pecados. Ai, Jesus, se Ele o fizesse. Deus não é vingativo. Não nos retribui conforme o nosso pecado, mas Ele age conforme a sua graça. Graça, salvação, perdão. Deus perdoa os nossos pecados a tal ponto de afastar de nós o pecado, do Oriente ao Ocidente. O tanto Ele nos ama. Deus conhece os seus filhos e sabe da natureza. Embora Ele odeie o pecador, Ele sabe... Desculpa, gente. Embora Ele odeie o pecado, Ele não odeia o pecador. Ele sabe o poder do pecado sobre nós. Por isso Ele perdoa sem cessar. Ele não se cansa de ser misericordioso. Ele não se cansa de ser misericordioso. Ele não se cansa de ser misericordioso. Mas nós, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar de Deus e da comunhão. Quando a gente peca, a gente não quer saber de nada. A gente quer se esconder e ir para o buraco. Mas se você pecou antes ou depois da sua conversão, eu gostaria que que todos nós respondêssemos. Você está arrependido? Eu deveria falar sobre o processo de perdão, mas não vai dar tempo. Então não vamos deixar. Você está arrependido? Quem primeiro nos convence? Você está disposto a se arrepender, a rasgar? Você está disposto a confessar os seus pecados? Você pediu perdão a Deus? Você está disposto, não que você não vai fazer mais, mas você está disposto a não pecar mais? Então creia, você está perdoado. Então creia, você está... No primeiro momento, o pecado ainda tem força em nós. O remédio não faz ação milagrosa. Mesmo Paulo, quando ele se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, ele precisou ficar 3 dias cego. Não pegou o botão e Saulo virou Paulo. Não. Foi necessário coisas profundas para que ele entendesse quem é Deus. Eu louvo ao Senhor, irmãos. Eu louvo ao Senhor. Porque Deus preparou essa manhã para nos lembrar, como Ele fez com aquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão? Onde estão os nossos acusadores? Aqui? Aqui? Nós precisamos crer que o perdão de Deus é ilimitado. Ele é total, irmãos. Ele é pleno. Ele está disponível a nós. Isso é maravilhoso. O bom é que eu deixei o Juninho numa situação bem legal. Eu pedi para ele vir, não falei nada, não combinei nada, deixa o Espírito mover.
Eu louvo ao Senhor, porque Ele preparou essa palavra para nós. Ele deseja nos fazer misericordiosos, irmãos. Ele deseja que pareçamos com Ele nessa área. Tanto conosco, quanto aos outros. As coisas do passado ficam no passado. Esquecendo-me das coisas que ficam. Vamos para o alvo, para o alvo, para o alvo, para o alvo. Irmãos, não se deixem aleijar. Davi se recusou a ficar prostrado. Ele levantou-se, ele andou, ele fez muitas coisas. Ele sonhou, ele projetou, ele conquistou. Ele não permitiu ficar prostrado. E Deus é tão bom. Depois que ele perdeu o filho com Betseba, quem ele deu? Salomão. Natan veio e falou assim: esse menino se chamará Gedidias, amado do Senhor. O mesmo ventre que recebeu o filho do pecado, foi o mesmo ventre que recebeu o filho amado. A descendência de Jesus. Vocês conseguem entender isso? O mesmo homem que assassinou o outro. O mesmo homem que escondeu o corpo. Foi o mesmo homem que lutou por uma justiça, por uma santidade sem igual. Foi o mesmo homem que o seu rosto resplandecia. Deus pode nos fazer resplandecer, irmãos. Deus pode. O perdão é para todos, está acessível para nós. Jesus já veio, já encarnou, já morreu, já ressuscitou. Nós temos livre acesso ao Pai, irmão. Nós temos livre acesso pelo sangue do Cordeiro. Nós não seremos mais os nossos carrascos. Nós cremos. Quando todos os pensamentos vierem na nossa mente falando que nós não podemos, de que nós somos indignos, o Senhor nos faz lembrar a palavra. Ele nos perdoou, nos comprou por alto preço. Nos garantiu acesso. Irmãos, isso não é história, isso é verdade, isso é para mim, isso é para vocês. Isso é para esse mundo inteiro que não conhece a Cristo. Isso é para cada um dos meus irmãos que não consegue viver essa verdade. Isso é para aqueles irmãos do Islã que ainda não entenderam. O Senhor tem perdão para eles, sim, irmãos. O Senhor tem. O Senhor tem. O Senhor tem perdão. O Senhor tem perdão, irmãos. Cada um de nós sabe aonde existe uma acusação. Que o Senhor, com essa palavra, que veio à minha vida com tanta força, de uma forma tão simples, nos fez lembrar de verdades eternas. E que nos liberta nessa manhã, amém?